Olá, investidor. Bitcoin saindo novas mínimas, Coreia do Norte roubando bitcoins, Donald Trump cumprindo com suas promessas de campanha, potencializando os ganhos em Bitcoin. Eu sou o MacV, muito bem-vindo ao Filosofia de Mercado e vamos para mais um vídeo. Bem, pessoal, muito boa noite a todos, né? Boa noite porque para quem tá vendo o vídeo agora, na hora que ele vai ser lançado aí, tá? Mas antes de mais nada, antes de começar o vídeo, como todo mundo sabe, a gente vai falar um pouquinho de notícia, de agenda econômica e depois vamos analisar gráfico, mas antes de mais nada, se você tem dúvida de onde investir o seu dinheiro em criptoativos, eu vou deixar aqui no card o vídeo mais completo do YouTube, tá? Que a gente ensina você a operar pela Binance, né? Então, desde você abrir sua conta na Binance, aportar dinheiro, retirar dinheiro, fazer sua primeira compra, sua primeira venda, tá? Foi um vídeo que eu fiz assim o mais completo, real time ali, tete a tete, tá? Então, o vídeo mais completo do YouTube eu vou deixar aqui no card. Peço desculpa, eu vou fazer um vídeo mais rápido hoje, tá? Mas vamos para as notícias, tá? Como eu falei para vocês, as primeiras notícias têm a ver com as promessas de campanha do Donald Trump, tá? A primeira matéria muito legal é essa daqui. O Donald Trump ele promete aí o maior corte nos impostos da história dos Estados Unidos. Como a gente já falou algumas vezes, né? Os Estados Unidos da América é um país que ele é muito endividado, né? A dívida americana, quando a gente analisa o US National Debt, a gente vê que está em 36 trilhões de dólares. É um país que a arrecadação está na casa de 5 trilhões. Os gastos federais estão na casa de 7, ou seja, tem um débito aí orçamentário de 2 trilhões de dólares. E o Donald Trump veio batendo muito forte nisso na campanha. Não só ele prometeu, né, que iria, junto do Elon Musk, ter alguma tratativa em relação a isso, e foi exatamente o que eles fizeram, além desses possíveis cortes aí nos impostos, né, que tende a potencializar a economia e o consumo norte-americano. Eles vieram com aquela proposta de redução de gastos, né, tanto é que surgiu aquele departamento de eficiência governamental, que é o DOGE, que vai ser liderado pelo Elon Musk juntamente com o Donald Trump, tá? Então a gente vê o Trump aí engajado naquela ideia de tornar os Estados Unidos um país mais rentável, né? E não só isso, né? Uma outra notícia muito legal que vem a ver com o Donald Trump também é essa daqui. O Trump nomeou o Bon Hines, né, como conselho da presidência sobre criptoativos. O Donald Trump passou a campanha inteira falando que ele ia dar uma atenção muito legal para as criptomoedas, e foi o que ele fez. O Bo Hines é um cara jovem, é um cara que ele é entusiasta de criptos, assim como nós. Não só isso, ele tem uma longa trajetória aí no Senado norte-americano. Afinal de contas, ele era o representante do distrito da Carolina do Norte. Então a gente vê o Donald Trump alinhado aí nesse projeto de tornar o Bitcoin realmente algo muito grande, e os Estados Unidos tornando o Bitcoin maior, consequentemente o mundo inteiro vai ver ele com melhores olhos, né? E a última notícia que eu achei muito interessante é essa daqui, tá? Hackers da Coreia do Norte roubam 1 bilhão de dólares, tá? Se vocês forem ler a matéria, eu vou deixar ela na descrição do vídeo. Por ano aí parece que é roubado 2,2 bilhões de dólares por ano em Bitcoin, sabe? Hackers de ataque hacker, seja em exchange, seja em hard wallet. E desses 2 bilhões de dólares, 1,3 bilhões de dólares foram roubados só por hackers norte-coreanos, tá? Então isso enfatiza ainda mais a necessidade de você ter uma boa exchange. Por isso o vídeo que eu deixei no card lá atrás, eu não posso pôr ele agora de novo, mas volta lá, vê o vídeo, porque isso mostra e reforça a importância de a gente ter uma exchange boa, decente, de qualidade para a gente colocar os nossos criptoativos, e também reforça a ideia de você ter uma hard wallet para você guardar todos os seus criptoativos, tá? Então vamos lá, notícias era isso, vamos falar um pouquinho de calendário econômico. O calendário econômico hoje, ele foi um pouquinho não, ele foi bem assim negativo, né? Pelo menos dois dos três indicadores econômicos eles não vieram muito positivos, tá? O primeiro, quando a gente fala de Estados Unidos, foi a variação de emprego, que veio menor. Quer dizer o quê? Eles produziram menos empregos, né? O mercado norte-americano ele acabou produzindo menos empregos do que o esperado. Um segundo indicador que não foi legal foi o estoque de petróleo, que veio um pouquinho abaixo daquilo que eles esperavam, ou seja, quer dizer que a atividade industrial e de consumo dos Estados Unidos não teve o desempenho que eles esperavam, mas em contrapartida tudo isso,
Uma boa notícia foi o de seguro, os pedidos de seguro-desemprego que vieram um pouquinho menor, tá? A expectativa era de 214 mil e veio só 201 mil. Eu imagino que isso muito aquecido pelas compras de final de ano no hemisfério norte. Não só isso, o consumo aumenta demais porque no inverno, né, tanto petróleo, né, as pessoas tendem a consumir mais. Veio o Natal, veio o Black Friday, veio aquelas datas americanas ali que tem, né, que incentivam mais o consumo né, norte-americano. Então tudo isso com certeza contribuiu para que os indicadores não viessem tão piores do que eles vieram, tá? E vamos pro gráfico, tá? E em relação a essas notícias aqui, com certeza o mercado iria reagir e ele reagiu, tá? A gente vê que no dia 6, no dia 7 vieram 2 candles de baixa no S&P 500. Hoje já foi um candle um pouquinho mais triste. Eu comentei com vocês bastante que esse padrão que a gente está vendo aqui pode se caracterizar como um ombro, cabeça, ombro, tá? Que é um padrão baixista. A gente pode traçar ele muito bem aqui, ó, quando a gente traça. Esse daqui seria o ombro, esse daqui seria a cabeça e esse daqui seria um outro ombro, tá? Se o S&P 500 perder essa região aqui dos 5.860, com certeza a gente pode ver mais quedas, tá? Essas quedas que podem levar o S&P 500 a pelo menos 38% dessa pernada de alta ou até 50%, que nada mais do que seria do que o topo histórico que foi rompido lá em setembro de 2024, tá? Então a gente tem grande expectativa de possivelmente ver o S&P 500 vindo até essa região aqui dos 5.670, tá? Uma queda que seria na casa de 4%, tá? 4% no S&P 500, se for refletido para o Bitcoin, seria uma queda ainda mais expressiva, né? Visto que o beta de Bitcoin ele é maior do que o de outros ativos, né? Então, quanto mais o S&P 500 varia, a gente vê uma variação ainda mais exponencial nas criptomoedas, tá? Então, a gente precisa ficar muito esperto com isso. Vamos lá para o Bitcoin. Quando a gente analisa o Bitcoin também tá naquela mesma característica que eu falei para vocês no último vídeo, sobre essa característica também de ombro, cabeça, ombro do Bitcoin. Não à toa, né? O Bitcoin e o S&P 500 eles têm gráficos até meio que parecidos, tá? Então isso mostra o quanto o S&P 500 tem influência no Bitcoin. O que a gente viu aqui, né? Eu até comentei com vocês aqui no último vídeo, né? Que se viesse a perder esse fundo aqui, com certeza a gente ia ver pelo menos duplicar essa pernada de baixa aqui, né? Ele até teve uma reação que poderia levar o preço, desculpa, lá para os 78, né? A gente até viu essa reação compradora aí. Eu tinha comentado com vocês que eu tinha achado essa alta bem tímida, tá? Porque todas as vezes que o Bitcoin subiu, se vocês forem ver, olha, ele subiu com barras amplas, né? Quando eu comecei a ver essas barras pequenas, né? Quando eu comecei a ver o Bitcoin subir com barras pequenas e de forma mais lenta, eu ainda falei, olha, pessoal, a gente precisa ficar esperto porque com certeza isso daqui não pode ser uma alta muito forte. Ele frustrou aquilo que eu falei no dia 6, fez essa barra bonita, eu até achei que ele ia lá buscar topo histórico para quem sabe buscar o 114 e não foi o que ele fez. Ontem ele já fez essa barra aqui que engolfou toda essa barra de alta que teve e agora ele tocou a mínima, tá? O que a gente está vendo agora é o Bitcoin testando aqui essa área de pescoço desse ombro, cabeça, ombro. Se perder essa região, a gente pode ver o Bitcoin cair ainda mais, tá? Pelo diário agora não tem nada. O ideal para que a gente veja o Bitcoin, ou que a gente possa pensar numa compra de novo, seria o Bitcoin pelo menos consumir essa barra aqui. Então lá acima do 102 é que a gente poderia começar a pensar em Bitcoin para cima de novo. E perder na região aqui dos 92 mil, a gente pode esperar mais quedas, tá? O Ethereum não está muito parecido com o Bitcoin, mas o Ethereum também veio agora voltar a testar as mínimas, as últimas mínimas aí que ele testou, né? Ele testou a cabeça desse pivô rompido, né? Não só isso, a gente vê que ele tem esses dois topos anteriores. O Ethereum sofreu, né? Ele não conseguiu passar desses últimos dois topos, agora ele está numa região de fundo, né? Numa região de suporte. Não só isso, ele está meio que perdendo suporte. Acho que
É que o Ethereum tá tão. A oscilação, né? A gente vê que a volatilidade dele tá tão grande, né? Todas as vezes que a gente vê candles pequenos e sombras maiores, isso é um grande indicativo de volatilidade. Quanto maior a volatilidade numa região de consolidação, fica difícil a gente interpretar o gráfico e fica difícil também a gente operar aquele papel, tá? Então, da forma como tá. É muito complexo a gente querer operar, mas o Ethereum, para que a gente possa pensar em comprar de novo, temos que ver um candle de força aí que rompa as médias móveis e não só isso, que ele comece a operar acima dessa região. Antes disso, eu acho muito complicado, tá? Tá mais com uma cara de queda, ainda mais se o S&P cair, ainda mais se o Bitcoin cair. Consequentemente, o Ethereum pode replicar esse mesmo movimento de baixa, então o ideal seria a gente esperar. XRP é a mesma coisa, tá? XRP está bem consolidado, mas bem mesmo. Tem uma LTB aqui mais forte. Eu até comentei com vocês no último vídeo que o ideal era a gente começar a ver o preço pivotando para cima dessa região. Se vocês forem ver, eu fiz exatamente esse desenho. A gente vê que o preço tá nessa região também, né? Ele já rompeu essa LTA aqui, essa LTB, desculpa, agora ele tá pivotando, tá fazendo um candle de reversão em cima desse topo anterior rompido. É um sinal bem altista, tá? Eu entendo a pessoa que tá pensando em talvez operar por esse 9.1, lembrando que essas indicações não são indicações de compra ou venda, são apenas indicações educativas, tá? Somos a gente falando e interpretando da forma mais técnica o gráfico, tá? Então, isso não se caracteriza como recomendação de compra ou venda, tá? Mas pela análise técnica clássica, é interessante sim esse 9.1 que está se formando. Eu entendo a pessoa que quer pegar risco aí, tá em um ponto muito bonito, né? O alvo pode ser, no mínimo, o topo anterior. A questão é, será que vai andar com o Bitcoin da forma como tá e com o S&P também daquela forma? Um pouco complexo, então eu acho que tá numa região interessante, mas a gente precisa esperar, tá? Eu não acho que o mercado, pelo menos o mercado norte-americano e o Bitcoin estejam aí propiciando cenários para que a gente possa pensar em compras, tá? O Dogecoin também está fazendo aquele mesmo movimento que a gente comentou, tá? Eu comentei dessa LTB aqui, depois eu comentei que o ideal era a gente começar a ver esse zigue-zague. A gente vê que o Dogecoin, diferentemente do XRP, ele não tem esse padrão de 9.1, né? Que seria esse padrão mais forte de força, romper na média móvel de 9. O Dogecoin ainda está um pouquinho abaixo das médias, mas um candle de força aqui, pela análise técnica clássica, se caracterizaria sim como um possível trigger aí para novas entradas, tá? Solana, mesma coisa, tá? A gente vê que todos os padrões aí estão se desenhando, né? A gente já está vendo um zigue-zague ascendente no gráfico diário que pode ser muito positivo. O que está faltando aí é um candle de força que mostre uma possível alta em Solana, tá? Pepe tá bem consolidado, né? A gente vê que ela fez um fundo, um topo mais baixo, um topo mais alto, depois um fundo mais baixo que os outros fundos. Ela tá se formando aí um padrão de Diamond, né? Um padrão de Search and Destroy Day, que não é um padrão muito operável, tá? O ideal para a gente voltar a pensar em ter PEP na carteira é ele definir para onde ele vai, tá? Talvez aí, quem sabe, PEP saindo dessa região, claro que agora ele está formando esse pivô, mas ele saindo dessa região, quem sabe ele pivotando aqui, voltando aqui para os 22, é que a gente poderia ver, pelo menos, ele buscar lá o topo histórico, tá? E Cardano, quando a gente analisa Cardano, a gente vê que também está um pouco parecido com o Pepe, ó. São gráficos bem parecidos, né? Feios iguais, né? De maneira bem igual. Então a gente precisa esperar também. Não tá bonito, tá? Rompeu essa LTB aqui, né? Fez até esse possível pivô aí, tá em cima da média móvel. Talvez um candle de força a gente possa começar a ver o Cardano desenrolar melhor, mas antes de vir esse candle de força fica difícil, tá? Ainda mais com o cenário de Bitcoin. Binance também, ó, não tá bonita, ó. Binance tá tão feio que fica até difícil a gente desenhar uma figura gráfica aqui, mas eu imagino que um triângulo simétrico é o que está se formando aqui, ó. Muito difícil de a gente ver, de a gente operar. Não tem nada definido ainda como topo ou fundo. Eu imagino que o ideal para a gente poder
voltar a pensar é ver o preço pelo menos aqui acima da região dos 738, para quem sabe lá dos 738 a gente pegar um movimento de alta e poder buscar novas máximas históricas. Lembrando que tudo isso eu imagino que só vai acontecer se o Bitcoin, se o S&P 500 responder de forma positiva. E a última que nós vamos analisar hoje é Tron, tá? Tron que não tá muito bonito, né? Eu comentei com vocês a última vez que Tron tava bem fraca e realmente ela tá fraca. Não só isso, ela tá oscilando entre as médias móveis. Isso daqui é um sinal de que o mercado tá sem direção. Operar mercado sem direção é muito difícil, tá? Até porque nós traders, a gente depende da liquidez e da volatilidade na tendência para que a gente consiga surfar essas ondas aí, seja ela de alta ou de baixo. Então, da forma como tá bem difícil de a gente pensar, tá? Para pensar em Tron, imagino que só, pelo menos na compra, tá acima dos 29 aqui, dos 29 cents seria o ideal. Dos 30 cents seria o ideal para a gente voltar a pensar em comprar. Então, amigos, por hoje é só. Eu peço desculpa pelo vídeo, tá sendo bem rápido. Não tô com muita cabeça para fazer vídeo esses dias, mas aí vai o vídeo, tá bom? O meu muito obrigado, tá? Eu gostaria de pedir, que eu não pedi antes, mas se for possível, curta o nosso canal, deixe seu like, se inscreva, porque isso ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima. Abraço.